Bom dia, nós estamos aqui no Instituto Adolfo Luz para mostrar para vocês como é que as coisas estão funcionando atualmente. Esse é o núcleo de gerenciamento de amostras biológicas. Aqui são as pessoas que estão respondendo pela entrada das amostras, a verificação e ao atendimento de todos os critérios que são necessários, especialmente para estar atendendo as solicitações de H1N1. Quem já veio para o IAL Central conhece esse espaço. Então, só para mostrar para vocês um pouquinho de como está sendo feita a organização. Esse aqui é um dia normal de trabalho, uma rotina normal. Então, todas as amostras elas chegam, enviadas através de vocês. Elas têm que ser verificadas, identificadas. Aqui para mostrar como é o sistema que nós estamos tentando desenvolver agora para que fique mais fácil para todos vocês. Esse é um lote de amostras que chegou de Santos. Vânia, você pode abrir, por favor? Então, assim, as amostras já chegaram alicotadas, de suspeitas de H1N1, já chegaram alicotadas, em ordem, okay? Já nos tubinhos, nos criotubos. E na mesma sequência que elas foram disponibilizadas na grade, elas estão disponibilizadas também as solicitações de exames. Então, isso só a remessa que chegou de Santos. Aqui para mostrar para vocês, todas essas caixas são as que chegaram de Campinas, no momento agora. A verificação de novas solicitações sendo feitas pela Sueli. Isso é o que nós estamos pedindo para vocês, que sejam mandadas já, disponibilizadas em Eppendorf, porque vem gerando um aumento muito grande de espaço, inclusive para acondicionar no -20 e no freezer. Então, todos os regionais que tiverem condições de já estar trabalhando com cabine de exaustão, que já o façam, e assim facilita a vida de todo mundo. Aqui, pessoal, são as fichas da notificação do H1N1. Isso é o que nós estamos batendo bastante com vocês. Então, é a ficha do CID-J11, que é específica para síndrome respiratória aguda grave, o SRAG, para pacientes internados ou então que foram a óbito. Os campos de número 33, 34 e 37 é imprescindível que eles estejam preenchidos. Então tem que dizer se o paciente está internado, quando foi internado, em que local ele está internado, ok? Porque a gente está trabalhando somente com casos de convênio ultimamente. Isso tem dificultado bastante também. Então, realmente o paciente está internado, esse paciente só foi colocado num corredor e depois não vai nem acabar sendo internado, tá? Ele está sendo colocado somente para poder coletar a amostra. Então, isso que a gente tem que evitar. E quem tem que estar bloqueando esse preenchimento incompleto, assim como está bloqueando a entrada de tubos de vidro, porque infelizmente a gente está recebendo muitos swabs coletados em tubos de vidro, tá? Então, cada regional tem que estar fazendo a sua parte, não pode vir tudo para o central para que o central resolva. Vocês têm que estar aí dizendo não, atendendo ao comunicado do CCD. Ok? O Dr. Marcos Boulos assinou, nos resguardando que as amostras que não atenderem aos critérios têm que ser devolvidas, tá bem? Isso aqui, pessoal, é só para vocês terem uma ideia, é o que chegou só agora a menos de 10 minutos, tá? Então essa é a geladeira daqui do NGAB, mostrando a quantidade de amostras que já chegaram só no período da manhã. Mais amostras, aqui são especificamente as que estão chegando para H1N1, estão na geladeira e já vão ser encaminhadas para o núcleo. Essa daqui é a outra geladeira, também está cheia de materiais, isso somente para H1N1, são as amostras que chegaram ontem no finalzinho do dia. Então os motoristas vêm, chegam tarde, ficam desesperados porque eles querem ir embora, não está dando tempo de fazer a conferência, então já vai facilitar muito se vocês já trouxerem já mandarem para a gente somente as amostras que atendem ao critério. Só para evidenciar para vocês, olha, isso foi o que entrou ontem, são as caixas que os motoristas trouxeram com materiais, só daquilo que entrou, que deu entrada ontem. Então a gente está tendo hoje, aqui no Central, a entrada de aproximadamente 600 amostras dia, tá? Isso tudo tendo que ser conferido, registrado, ser dada a liberação e depois ser encaminhado para o núcleo.
Aqui nós estamos entrando no núcleo de doenças respiratórias. Aqui é a nossa primeira recepção, então esse é o primeiro lugar onde as amostras são conferidas para identificar se elas estão ou não atendendo a todos os critérios que foram estabelecidos. Doutora Terezinha, ela vai estar mostrando para vocês a importância da notificação, a importância de ter todos os dados preenchidos, porque isso faz parte do nosso papel de Rede Nacional de Vigilância do Vírus da Influenza, ok? Doutora Terezinha. Bom dia, colegas dos laboratórios regionais. O nosso objetivo aqui é ser porta-voz desse documento que foi elaborado pelo Dr. Marcos Boulos no dia 5 de abril de 2016. Este documento, ele só tem por objetivo organizar as nossas ações, né, quanto à vigilância do vírus da influenza, em função da preocupação de todos. Então aqui é para organizar para que nossas ações sejam realizadas na medida do possível frente ao cenário da antecipação do vírus da influenza em 2016. Então aqui já é de conhecimento de vocês, que vocês receberam, mas enquanto Rede Nacional das Unidades Sentinelas de CIVEP-Gripe, Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave, com relação às unidades sentinelas, tudo está correndo a contento. Agora, assim, o que está causando é um certo desconforto, não só para o laboratório que recebe as amostras, mas todos que coletam e querem o resultado, é esse item aqui. É o caso da síndrome gripal, da síndrome respiratória aguda universal, tá? Então, nessa síndrome aguda na síndrome respiratória aguda grave, é necessário que a amostra seja enviada seguindo as normas da ficha CID-J11, né? E por que essa ficha? Porque essa ficha vai assegurar que o paciente esteja internado, né, numa UTI, por exemplo. E todos têm que tomar cuidado quanto ao preenchimento dessa ficha. Todos os campos são muito importantes, porém, a identificação do nome do paciente, aqui o item 33, se ocorreu internação ou não, e o nome da unidade de saúde de internação, são fundamentais para que essas amostras sejam recepcionadas aqui no Instituto Adolfo Lutz. Então, na verdade, isso é uma organização do serviço. Então, essa é a notificação que nós temos, relembrando da importância do comunicado do CCD do dia 5 de abril, que só deverão ser recebidas pelo Instituto Adolfo Lutz amostras com suspeita de H1N1 acompanhadas de ficha de notificação individual do sinal web influenza, síndrome respiratória aguda grave, internado ou óbito por esralho. Então é o CID-J11 e somente será processado as amostras que vierem com essa ficha correta e completamente preenchida. Esse é um documento que teve o aval da Vigilância Epidemiológica e foi assinado pelo Coordenador de Controle de Doenças do Estado de São Paulo. Aqui, olha, vocês vão estar vendo o funcionário da coleta do Lutz, do NGAB, do Núcleo de Gerenciamento de Amostras Biológicas, tá? O Efraim. Ele acabou de trazer essas amostras que chegaram no núcleo de recebimento de amostras biológicas. Então ele traz as amostras identificadas por unidade que mandou, que já foi conferido lá pelo NGAB, já foi enviado para a gente. No entanto, como esse é um trabalho mais minucioso, é impossível que o NGAB receba o volume de amostras que está recebendo todos os dias e faça a seleção correta de todas as amostras que estão vindo com o CID-J11 totalmente preenchido. Bom, pessoal, vamos mostrar para vocês agora a maneira como nós estamos pedindo para que vocês enviem as amostras. Então, esses são swabs que estão sendo mandados em tubo tipo Falcon. Então, qual é o que a gente pede que vocês façam para cada um dos tubos, que ele já venha identificado com a etiquetinha do código de barras, que não venham no status 4, que já venham da melhor forma possível liberados para a gente. De preferência, por favor, não mandem em tubos Falcon de 50 ml, tá? Tentem pedir para que o pessoal, à medida do possível, já mande nos menorzinhos,
tá bom? E quem tiver condições de alicotar as amostras, já o façam e mandem em tubos em criotubos, vai ficar muito mais fácil para todo mundo trabalhar. Exemplo do que está acontecendo. Por excesso de cuidado, as pessoas estão mandando as amostras em nitrogênio totalmente envoltas, tá? Dá para vocês observarem, totalmente envoltas com fita crepe. Isso dificulta bastante na hora que a gente vai processar essas amostras, vai tirar as amostras aqui de dentro, porque para poder identificar, saber se esse paciente é ele mesmo, o trabalho que dá para tirar toda essa fita adesiva em volta acaba causando mais dificuldade do que qualquer outra coisa, tá? Aqui são alguns bronquinhos que chegaram também. Isso é só de um dos dias, tá ok, pessoal? Então, a desculpa que todo mundo tem, não é a desculpa, mas é a realidade, que faltam funcionários, isso está acontecendo aqui também. Então, a gente está trabalhando com um volume enorme de amostras, sem ter quantidade suficiente de funcionários para estar fazendo. Temos a Nilva identificando as amostras agora, fazendo a conferência final para poder preparar os criotubos para que essa amostra seja processada. A gente vai mostrar para vocês agora a parte mais importante. O que é ruim todo mundo já sabe. Agora a gente vai tentar mostrar para vocês a parte que funciona e que a gente gostaria que todos vocês estivessem fazendo. Então a gente está entrando agora dentro do fluxo, tá ok? Para entrar aqui dentro, todo profissional tem que estar com avental, touca, máscara, óculos, ele tem que estar com a luva, isso é super importante, ok? E aqui o Noril vai estar mostrando para vocês como é que tem que ser feito essa separação das amostras dentro do fluxo. Então a gente está dentro de um fluxo de exaustão, tá? Aqui só mostrando para vocês, olha, as amostras, elas primeiro são conferidas, então o tubo para onde ela vai ser acondicionada, ele tem que ser confirmado com o tubo original que vem, okay? A amostra é homogeneizada, sempre tomando o máximo cuidado para não se contaminar. E essa amostra é transferida para o tubo de estoque. Já vai para a caixinha onde ele vai ser estocado e a amostra residual vai para o autoclave. Então, novamente, conferência de amostra, amostra homogeneizada, transferida e o material final descartado. Essa é uma etapa extremamente importante porque ela que vai garantir a qualidade da amostra a ser processada, que até então garante que tudo já tenha sido devidamente conferido e que a gente esteja trabalhando da maneira correta. Esse é um trabalho que, embora pareça simples, ele demanda tempo. Então, quando a gente diz tempo, o que acaba acontecendo? Fazer uma amostra, duas, ou uma rotina normal de 10, 20 amostras é muito fácil. Mas quando a gente começa a pensar no volume de amostras que estão sendo recebidas, começa a ficar bastante complicado. Então, isso aqui é o que o Noril tem para processar somente agora, tá? Então, isso ele já faz nessa primeira parte da manhã. Essas amostras aguardam no gelo para que possam ser descongeladas e depois serem processadas. Aqui para que vocês vejam as amostras que já estão prontas para serem feitas a extração, estão dentro de freezer. Cada uma dessas caixinhas colocam-se 96 amostras, ok? Então nós já estamos com vários freezers que estão com amostras alicotadas esperando para fazer extração. Como vocês sabem, os kits para extração acabaram de chegar e isso não consegue ser feito de um minuto para o outro. Então pode ser que ainda se demore um tempo para processar todas as amostras. Este é um dos freezers que estão com as amostras dentro, esperando o processamento.
que, entre outras coisas, a gente demanda também ter as pipetas Pasteur para poder fazer essa lipotagem. Cada uma dessas caixas tem amostras aguardando para serem processadas. Aqui, pessoal, um segundo freezer também com as amostras aguardando processamento. Aqui já todas elas já foram separadas e estão aguardando para serem processadas. Então, infelizmente, pela falta de reagentes, tudo acabou sendo estocado, tá? De uma maneira que a amostra possa ser localizada da melhor forma possível, o mais rápido, mas isso não garante que as amostras sejam processadas na velocidade que nós gostaríamos que fossem. Mais um freezer com amostras. Vou mostrar para vocês onde está a nossa sala de extração, nosso laboratório de extração. Mantendo tudo fechado. Aqui a Daniela está processando algumas amostras, fazendo a extração de algumas amostras. Como vocês sabem, a maioria dos extratores automáticos, eles podem fazer de 48 até 96 extrações. No entanto, as extrações foram recebidos kits manuais, então a gente não consegue fazer no extrator automático, vai ter que ser tudo feito na mão. Isso demanda ter um número grande de centrífugas, que também não é o que ocorre. Cada uma das nossas centrífugas, elas processam 24 amostras de cada vez, tá? Então, por isso dá para entender o sufoco que a gente está passando. Dá para fazer 24, né, centrifugações por vez. Aqui, pessoal, é a sala de extração. Tá? Essas são as duas centrífugas que a gente tem aqui no terceiro andar para estar trabalhando com extração. Uma delas está quebrada, só uma está funcionando. Esse é um problema que vocês não devem ter nos regionais, tá ok? Tudo deve estar funcionando super bem. Não dá pra... Aqui é uma das salas onde é realizado o PCR. Daniela, que é quem mais está respondendo pelo PCR nesse momento. Então esse aqui é o equipamento de PCR que a gente está usando, da Roche, que tem tanto lá no Regional de São José do Rio Preto, em Santo André também tem. Ribeirão. Né? Ribeirão. Ribeirão é 7500, é o 7500. E aí isso aqui é a plaquinha que a gente coloca aqui no equipamento. A plaquinha de 96, que com os controles dá para fazer até 94 amostras com o protocolo Multiplex, que foi implantado na época da pandemia para a gente poder responder para mais amostras em tempo mais rápido. Só para ter ideia, esse equipamento, neste momento, ele está sendo compartilhado com o núcleo de doenças de transmissão vetorial. Então, o que está correndo nesse momento no aparelho é uma reação de real time para Zika vírus. Aqui, a doutora Fabiana, quem está executando a reação. Vou trazer para vocês agora a palavra da doutora Maria do Carmo, diretora do Centro de Virologia. Reforçando a necessidade de só receberem amostras acompanhadas das fichas de notificação, que tenha os CID-J11, que é para casos de SRAG e óbitos, ou pela ficha do CIVEP gripe. Isso possibilita que vocês façam a triagem na hora da entrada da amostra aí. Se não tiver acompanhado com essas duas fichas, recusar o recebimento. Vai ser melhor para se evitar muitas amostras que vão ser rejeitadas no futuro. Ok? Tudo bem. Bom,
Para quem vai mandar as amostras alicotadas, nós pedimos que, se possível, vocês enviem nesse tipo de tubo. É o tubo de 1,8 ml com tampas claras, porque nós escrevemos o número da amostra em cima da tampa. E se for esse mesmo tubinho com a tampinha azul, dificulta a visualização para procurar a amostra e para processar. Então, se for possível, não obrigatoriamente, mas se for possível mandar em tubo com tampa clara e já marcando na tampinha o número da amostra, tanto melhor, vai facilitar bastante o nosso trabalho, ok? Esta é a outra sala de recepção de materiais da virologia, onde estão sendo recebidas as amostras com suspeita de microcefalia. Então, para vocês terem ideia, que também não é uma rotina pequena, uma rotina também bastante alta, que também vem um pouquinho desorganizada. Então, por isso a gente pede a atenção de vocês o tempo todo para que venham o mais organizado possível. Está recebendo a microcefalia a Nilceia, a Roberta,